Ok, Sidney. Vamos lá, então. Gente, primeiramente, boa noite. Muito agradeço mais uma vez pela oportunidade, porque a gente aprende muito quando a gente vai apresentar, que pelo menos ler o capítulo atentamente, a gente tem a obrigação de fazer, né? Então, é uma oportunidade de aprendizado. Então, eu agradeço, né, a Rosa, a Renata e a todos por essa oportunidade. Então, na semana passada, a Rosa apresentou a introdução, não foi isso, Rosa? Que foi Foi, correto, foi isso a mesmo. introdução do capítulo. Então, hoje mesmo, a gente pode falar que efetivamente o tema, né, o conteúdo, está começando objetivamente hoje. A introdução ela é muito interessante, muito bonita, mas ela é escrita pelo Emmanuel, né? E agora que começa o texto mesmo do André Luiz, e vai começar nesse capítulo 1, chamado Renovação. Então, eu vou começar a leitura, e a cada tela a gente dá uma paradinha para refletir um pouco o que nós entendemos, o que a leitura nos traz. Antes de começar a leitura, eu queria contextualizar, digamos assim, trazer um pouco, rememorar um pouco do que aconteceu nos últimos dois capítulos, né? Porque o André Luiz vai estar falando aqui, tipo assim, fazendo uma alusão, uma recordação dos últimos acontecimentos, principalmente da experiência que ele vivenciou quando ele voltou para o lar, né? Que está mais ou menos no capítulo 49, porque no capítulo 50 está também, mas o 50 trata de outras coisas, e o capítulo 49 vai tratar. Então, vocês lembram que ele teve um baque danado quando ele chegou lá e encontrou a ex-esposa casada, porque é como se ele tivesse perdido assim, um pouco a noção do tempo. Então, ele imaginou que ia chegar lá e a situação estaria inalterada. Os filhos crescidos, a esposa com outro marido, a quem ela tinha também muita afeição por ele, e, e uma parte que ele vai comentar aqui é como que ele ficou chateado quando a filha mais velha fala que estava se lembrando dele e a mãe a repreende. Vocês lembram dessa parte? Dá uma bronca nela, porque o marido atual não gostava que se falasse o nome do André Luiz na casa. Então, ele tinha vendido as coisas, tinha mudado todo o mobiliário, né? E o André Luiz presenciou todas essas conversas. Então, ele tinha, digamos assim, no primeiro momento, foi um choque para ele, foi um profundo desgosto. E agora, ele vai se referir a essa situação aqui. Então, vamos começar a leitura. Gente, sempre que quiserem me interromper, fiquem à vontade, tá certo? Fiquem à vontade para interromper qualquer hora, pode levantar a mãozinha que dá para ver, ou falar diretamente, e assim que o estudo é bom. Patrícia, acho que seu microfone está aberto aí. Se você puder, então, pode dar eco aí para alguém. Muito bem. Desligando-me dos laços inferiores que me prendiam às atividades terrestres, elevado entendimento felicitou meu espírito. Semelhante libertação, contudo, não se fizera espontânea,
Sabia, no fundo, quanto me custara abandonar a paisagem doméstica, suportar a incompreensão da esposa e a divergência dos filhos amados. Guardava a certeza de que amigos espirituais abnegados e poderosos me haviam auxiliado a alma pobre e imperfeita na grande transição. Antes, a inquietude relativa à companheira torturava-me incessantemente o coração. Mas agora, vendo-a profundamente identificada com o segundo marido, não via recurso outro que procurar diferentes motivos de interesse. Foi assim que, eminentemente surpreendido, observei minha própria transformação no curso dos acontecimentos. Então, aqui ele já começa falando desse desligamento desses laços inferiores, porque todo tempo no livro Nosso Lar, vez ou outra, ele sempre se referia à saudade que tinha do lar, né, a saudade da esposa, dos filhos. Então, tudo que ele fazia, né, ele fazia com vistas a ter a oportunidade de recuperar, né, o convívio com esses familiares. Né? E aí, depois de muito tempo, é concedido para ele aquela experiência de ir lá visitar os familiares, depois do choque de realidade que ele teve, né? Ele não teve como continuar, digamos assim, na mesma faixa de pensamento. Então, no capítulo 50, ele se resigna, né? E aí é recebido com muita alegria pelos muitos amigos. Se não me engano, lá no livro fala mais de 200 companheiros, lá no livro Nosso Lar, parabenizando ele pela vitória, por ter vencido o egoísmo e tudo. Então, é disso que ele está falando aqui, desse desligamento, desse apego, né? Lá a questão das atividades terrestres. Então, porque durante um bom tempo ele ficou voltando ao lar dele. E agora, não, né, essa volta não estava mais no horizonte, digamos assim, pelo menos com a mesma rotina que ele fazia. E aí, numa prova de que ele também evoluiu na prática do autoconhecimento, ele faz essa reflexão de que não tinha sido uma coisa fácil, espontânea, né? Então ele fala aqui do custo, de quanto custara para ele se desapegar daquele lar, desse antigo lar dele, né? Que ele tinha tanta recordação, né? Do convívio com os familiares. E aí é aquilo que eu falei, se resignar, né, e não se revoltar com a incompreensão da esposa, né, que já praticamente tinha enterrado a memória dele, não só o corpo, mas também a memória, né, e inclusive os filhos, com exceção daquela que demonstrou uma afetividade, os outros, né, já também não tinha essa memória afetiva dele mais, né? E seguindo, ele vai fazer esse comentário, né, que é uma prova também de um despertamento da humildade, quando ele fala que certamente ele havia recebido a ajuda de amigos poderosos do plano espiritual fazer essa transição. Então, também é uma característica da grande transformação íntima que o André Luiz sofreu, porque
no início ele não fazia esse tipo de reflexão. Era mais assim muito ligado à questão do ego, né? Das coisas dele mesmo. E faz também essa referência que aquela aflição, a inquietude, uma agonia torturava incessantemente o coração dele, né? Mas agora, vendo ela identificada com o segundo marido, não via recurso outro que procurar diferentes motivos de interesse. Ou seja, todo o período que ele passou em nosso lar era aquele pensamento de rever a esposa, os filhos, mas principalmente a esposa. E agora, vendo ela pegada com o marido, novo marido, uma afeição muito grande para ele, eu não via nenhum sentido em manter aquilo como, digamos assim, um hábito, uma rotina de ficar pensando na esposa, né? E aí ele faz uma leitura do próprio comportamento dele, da própria transformação, que, que mais uma vez, reforça essa atitude de olhar para dentro de si mesmo, de promover um autoconhecimento na sua jornada. Algum comentário aí, pessoal? Eu gostaria de fazer um, Sidney. Pode falar. Ele falando aqui para nós, né, contando para a gente que semelhante libertação, contudo, não se fizera espontânea, ele está falando para nós também que da bendita dor, né? Que a gente não acha bendita, que a gente não gosta, mas que ela opera grandes milagres na nossa alma, né? Milagres no ponto de vista da renovação, não de um efeito miraculoso, né? De graça, chegou um descontentamento e tudo se transformou, porque a gente entende que não é assim, né? Não é num passe de mágicas, mas a dor, ela funciona na vida da gente como o bendito martelinho de ouro, né. O carro tá lá amassado, todo destrambelhadinho, aí a gente leva lá na oficina e vem esse servidor, né, com a competência ideal para usar aquele aparelho, e assim, a golpes de martelada, muito preciso, vai retirando da gente aqueles amassados, aquela condição que não é a condição ideal, né, é o serviço do martelinho de ouro. E a gente não, claro, né, num automóvel não vai causar dor, vai causar um barulho, vai causar um alarido, não vai causar dor. Mas se a gente se coloca na condição, né, de que do automóvel que está recebendo as marteladas, e esse martelinho é esse vetor, né, dessa dor que muitas vezes a gente considera que é o monstro, e que na verdade é a bênção, né, porque através de tudo aquilo que ele passou, de todo o desgosto que ele experimentou, ele saiu daquela condição tendo capacidade de refletir, e refletir sobre como a gente age, como a gente está na vida, é o grande pulo, né, é a grande evolução. E não tem como fazer isso sem experimentar os reveses dessa situação, que são as faixas dolorosas. As faixas dolorosas no mundo de provas e expiações, elas pertencem a nós tanto quanto o ar que a gente respira e que a gente precisa, né? Porque se não houver essa faixa que coloca a gente em situação de experimentar muitos desgostos, e através dos desgostos a gente tem condição de refletir sobre a nossa caminhada, o que que a gente quer e se a gente quer.
né? Porque em determinado momento da nossa caminhada, da nossa evolução, todos nós vamos querer. Isso não vai deixar de fazer com que a gente receba os golpes necessários, faz parte da caminhada, né? É da vida, tá dentro do projeto. Mas quando a gente quer e quando a gente já chegou num ponto, na condição de receber aquilo e aquilo operar em nós a mudança, acontece isso que vem acontecendo com o André. Então, ele falar para a gente, né, sobre renovação, ele não está falando para nós sobre milagres, né, Sidney? Ele está falando para nós sobre trabalho, sobre dificuldade e o contato não muito agradável com os processos dolorosos, que é o que está ajudando ele e vai ajudá-lo cada vez mais, né? Que a gente vai observar que nesse livro não é mais o mesmo André de Nosso Lar, é outro homem, mas é um homem no processo de aprendizado, né? Porque ele não virou espírito de luz, ele está no caminho e ele vai ter que se deparar com muitas situações. Então, renovação, para nós podermos entender, quer dizer que a gente vai passar por muitos desafios, cheios de muitos atritos, e um contato assim não muito agradável para nós que gostamos de comodidade e preferimos ela, o contato com essa irmã Dolores vai ser muito desafiador para nós, tanto quanto foi e ainda será para o André, né, em várias circunstâncias. Obrigada, Sidney. Eu que agradeço, Renatinha. Então, vamos ler aqui, porque essa fala que a Renatinha falou sobre a dor aí, ela está nesse slide aqui. Vamos lá, então. Experimentava o júbilo da descoberta de mim mesmo. Dantes vivia a afeição do caramujo segregado na concha, impermeável aos grandiosos espetáculos da natureza, rastejando no lodo. Agora, entretanto, convencia-me de que a dor agira em minha construção mental à maneira do alvião pesado. Ô, gente, são parênteses aqui. Vocês sabem que lendo esse livro do André Luiz, é que eu descobri que eu tenho um alvião em casa. Talvez alguns de vocês também tenham. Alguém sabe o que é alvião aí? Quem arrisca? Sei não, não pesquisei. Alvião é aquela ferramenta pode falar, Ide? Eu pesquisei. É aquela ferramenta que tem uma ponta de um lado e do outro lado tem É uma pá, uma, um pá bem enxadão. bacana, né? É isso. É uma ferramenta de jardineiro, isso mesmo. É aquela ferramenta de jardineiro que tem uma ponta, tipo uma picareta de um lado, e do outro é como se fosse um enxadinho, um enxadão, sabe? Que é muito útil em jardinagem. Mas imagina se eu ia imaginar que essa ferramenta tem esse nome. A gente lê o livro do André Luiz, aprende até isso. Muito interessante. Por isso que se chama estudo. É, Quem pesquisou, estudou. Quem não pesquisou e está ouvindo agora, está participando de um processo de sim, estudo, sim, né? é verdade. E de conhecimento. Por isso que é bom estudar em equipe, né? Exatamente. O alvião quebrara a concha de antigas viciações do sentimento. Libertara-me, expusera-me o organismo espiritual ao sol da bondade infinita. E comecei a ver mais alto, alcançando longa distância. Essa parte também é muito interessante. Então, ele começa falando do júbilo dele, da descoberta de mim mesmo. Porque
os psicólogos, os filósofos, né, e mesmo as doutrinas espiritualistas, como a própria doutrina espírita, sempre nos fala que esse processo de autoconhecimento, ele é muito enriquecedor, porque o André Luiz, ele vai falar aqui, ó, como se ele fosse, digamos assim, um caramujo, fechado só para ele mesmo, para as coisas dele. Com o processo de autoconhecimento, ou seja, a partir do momento que ele deixa de aquele pensamento único, porque até ele receber todas as oportunidades de aprendizado no nosso lar, ele, basicamente um pensamento único que era a família dele, as coisas que ele havia perdido, ele vivia voltado para dentro de si mesmo. Depois do resgate dele, que ele começou as experiências em nosso lar, começou a ver outros ângulos da vida, começou também a evoluir esse processo de autoanálise. E esse processo avançando, né, e ele, né, deixa de olhar somente para ele mesmo, né, e passa a olhar em volta, é um processo muito jubiloso mesmo, muito agradável, muito, digamos assim, muito feliz, porque quando o indivíduo atinge né, uma situação dessa, ele começa a observar coisas belas que antes ele não percebia. Porque o pensamento único, a fixação, né, os apegos, né, muitas vezes uma obsessão por um determinado objetivo, muitas vezes nos priva de olhar o mundo em volta. Então, é disso que ele está falando aqui, né? Ele traz essa mensagem comemorando essa nova prática dele, né? De cada vez mais descobrir a si mesmo, né? E aí, então, ele passava a ver a natureza em volta. E aí ele vai falar aquilo que a Renata falou, que não tem muito a acrescentar aqui, da questão da dor nessa nova construção mental dele. Se não fosse a dor, o sofrimento, aquele tempo que ele passou lá né, no umbral, rastejando no pântano lá, entendeu? Sofrendo, né? Talvez esse despertamento não teria acontecido, né? Então, só que aí também tem outro aspecto que a gente pode tirar dessa narrativa aqui. Uma pessoa falar que a dor agiu na construção mental, precisa ter um espírito de resignação e de humildade, ou seja, aquela revolta, aquela aquela empáfia, digamos assim, aquela arrogância que caracterizava o médico, né, que era poderoso nas coisas do mundo, né, já não estava mais conduzindo os atos e os pensamentos dele. Daí ele falar, reconhecer que a dor havia agido a seu favor, né? E a dor quebrou aquela casca, né? Quebrou a concha, que possibilitou não só dele enxergar o mundo, mas também expor um pouco das suas emoções. Agora ele era uma pessoa que chorava mais, que se emocionava mais, e antes era uma pessoa, digamos assim, naquela capa de indiferença e frieza, né? E isso fez com que expôs o seu organismo espiritual, né, ao sol da bondade infinita. Ô, Sidney, Falar. e também a questão da resiliência, né? Porque Sim, resiliência é um mecanismo da física, a gente sabe. Mas quando a gente observa como ela é empregada, por exemplo, na natureza, né? Um bambu que
diante de uma tempestade, ele, naquela imensidão de altura que ele alcança, e a gente fazer um comparativo, né, entre nós e uma planta, né, uma um atributo da natureza, no alto, na altura, na majestade daquela criação, diante de tempestades, de ventos muito implacáveis, se dobra até quase o chão, né? Até quase o chão. E a hora que a tormenta passa, está em condição de voltar na sua condição, a sua condição primária, né? Que é o que o André está falando aqui, ó. O avião quebrou a minha concha, né? Quebrou. Então, assim, eu tive que ter contato com situações adversas que eu nunca imaginei, né? Vislumbrei o sol de outra forma. Ele está sendo muito poético em falar sobre isso. Mas é importante da gente observar o poder da resiliência. Não é assim, eu vou estar naquela condição e a hora que tudo passar, eu volto para a condição anterior. A gente nunca volta para a condição anterior da mesma forma de quando a gente saiu, né? A gente não tem essa condição. Por isso que as provas, elas são tão perfeitas, são bafejadas divinas mesmo na direção da gente, porque a gente não volta igual. Obrigada, amigo. Pode falar, Gil. Também, só a título de curiosidade, referente ao início do capítulo, quando se falou do alvião, existe uma ferramenta também muito interessante que chama alfange. O alfange, para que as pessoas aqui se lembrem, é aquela ferramenta que aparece no desenho da morte, que é uma caveira com uma capa, e aquela ferramenta que é aquela lâmina. Essa ferramenta foi substituída pelas roçadeiras a motor e de lâmina e de fio. E aquelas roçadeiras de grama que a gente usa no jardim, elétrica. Então, por similaridade, o nome começa do mesmo jeito, alvião, alfange. É muito interessante que, num capítulo igual esse, a gente também a gente saiba que, por mais conhecimento que a gente tenha, por mais que a gente acha que saiba, a gente, como espírito, a gente ainda precisa trabalhar demais a humildade para saber que, quando a gente chegar no plano espiritual, a gente vai ter que se colocar no nosso devido lugar para, como se fosse um recomeço, o nosso espírito ser retrabalhado na simplicidade e na humildade. Era só isso, obrigado. Eu que agradeço, Gil. Ótima contribuição. Vamos lá, seguir a leitura, então. Pela primeira vez, cataloguei adversários na categoria de benfeitores. Comecei a frequentar, de novo, o ninho da família terrestre. Não mais como senhor do círculo doméstico, mas como operário que ama o trabalho da oficina que a vida lhe designou. Não mais procurei na esposa do mundo a companheira que não pudera compreender-me, e sim a irmã a quem deveria auxiliar quando estivesse em minhas forças. Abstive-me de encarar o segundo marido como intruso que modificara meus propósitos, para ver apenas o irmão que necessitava o concurso de minhas experiências. Não voltei a considerar os filhos propriedade minha, e sim companheiros muito caros, aos quais me competia estender os benefícios do conhecimento novo, amparando-os espiritualmente na medida de minhas possibilidades. Então, lendo isso aqui, me ocorreu, fiz uma reflexão
como que a misericórdia divina encontra caminhos para nos auxiliar. Porque vocês lembram que André Luiz, né, nas experiências de nosso lar, né, com as amizades que ele fez, né, ele, por exemplo, vou citar o caso aqui do Tobias, que vivia com duas mulheres, né? Cada um tinha sido sua esposa em uma encarnação diferente, e elas conviviam tranquilamente, conviviam bem, né? A, a própria mãe dele, que havia decidido reencarnar de novo, casar novamente com o ex-marido e receber as antigas amantes dele como filhas. Vocês lembram dessa passagem de Nosso Lar? Então, foram experiências que André Luiz foi passando, que foi sedimentando novos conceitos na mente dele. Porque se não fosse isso, como é que ele ia reagir nessa circunstância, dessa experiência que ele passou ao voltar e se deparar com essa realidade no antigo lar terrestre dele? Então, se ele fala que hoje, que encarou o segundo marido, não como intruso, mas como irmão, se a antiga esposa, o antigo afeto, de quem ele tinha muitos ciúmes, ele já não via mais como esposa, via também como uma irmã querida, tudo se deveu às coisas que ele passou em nosso lar, as experiências com quem ele conviveu. Então, ele viu espíritos que já haviam passado antes por essa fase, já haviam superado. Então, essa fase da posse, da possessão do sentimento de isso é meu, isso é meu, isso é meu, né? Essas pessoas já tinham superado. Então, baseado na experiência deles, é que ele conseguiu superar. É como se ele fizesse o seguinte raciocínio: olha, se eles deram conta, eu também tenho que dar conta. Então, ele traz para a gente essa reflexão muito, muito bonita, né? Desse desapego, né? Então, assim, quando ele fala, não voltei a considerar os filhos propriedade minha, e sim companheiros muito caros, aos quais me competia estender os benefícios do conhecimento novo, amparando-os espiritualmente na medida das minhas possibilidades. Aí já há um entendimento também de que são filhos da carne, mas são espíritos milenares, né? Não eram mais as criancinhas dele, as crias dele. Agora ele já tinha maturidade para reconhecer que eram espíritos antigos em corpos, que tinham vindo ao mundo a partir da contribuição dele, mas que não pertencia. Então já é um raciocínio amadurecido, que prova a caminhada dele. Pode falar, Gil. Aproveitando essa reflexão que você fez, fora do Espiritismo, eu tinha aprendido que a gente não deveria falar meu filho, minha filha, sim, nossa filha, nosso filho. E a gente, quando está no Espiritismo, está num estudo desse, num primeiro momento, esse nossa, eu tinha a compreensão, porque não é só meu, é meu e da minha esposa. Mas, quando a gente está no Espiritismo, a gente pensa muito mais longe. O nosso filho e a nossa filha já foram filhos de muitas outras pessoas. E quando a gente fala nosso espiritualmente, a gente consegue ampliar mais. O que eu queria enfatizar mesmo é que quando a gente treina agora, enquanto a gente está encarnado, que é mais difícil, a falar não meu filho, não minha filha, a gente já está ampliando os nossos horizontes mentais. Então, eu sugiro como treinamento
quando qualquer pessoa for se referir a um filho ou uma filha, ao invés de falar meu, fala ou minha, falar ou nossa ou nossa. É um treinamento eu embolo a minha língua todas as vezes quando eu preciso falar sobre os meus filhos. Não é meus filhos, é nossos filhos, nossas filhas. Só isso, obrigado. Ô Sidney, eu posso fazer um comentário aqui? Pode. E uma coisa que nos chama atenção também, que eu acho bom a gente pensar, quando ele fala aqui que pela primeira vez ele catalogou, né, os adversários na categoria de benfeitores, e que é algo assim que a gente deveria pensar com mais profundidade, com mais presença, né? Porque quem são esses adversários, né? E aí tem um livro do Emmanuel que se chama Indulgência, é um livro muito bonito, né? Quem depois tiver oportunidade de ler, são, são, são pérolas, né? E lá nesse livro Indulgência, tem um capítulo lá que se chama Inimigo Real. E lá ele fala assim brilhantemente, que ele fala que o inimigo invariavelmente nos ensina a prudência. O inimigo invariavelmente nos ensina a prudência. O despeitado nos induz ao aprimoramento próprio. E o caluniador nos auxilia a perseverar no bem. Então, quando a gente observa, né, porque é claro que quando a gente está no caminho e a gente está no caminho, está na vida e a gente é caluniado, a gente é vítima de inveja, ou a gente é o invejoso, né, porque a gente não pode desconsiderar que essas situações, esses sentimentos também estão em nós. Então, a gente ou é vítima de um invejoso, ou, ou, ou do despeitado, ou do caluniador, e quando nós não somos essas próprias figuras, e é muito ruim, né, você ser caluniado, é muito ruim você é, é, viver com essa diversidade de pessoas e de sentimentos. Porém, é muito importante a gente perceber e a gente aprender com esses espíritos mais avançados já que nós, nesse processo de caminhada e de pensamento mais para cima e mais linear, né? Porque quando a gente se depara com algo desse viés, né, adversários, a gente já imagina que são inimigos declarados, pessoas que nos querem mal e que esse mal pode chegar e porque Deus permite, e a gente faz uma análise da margem para baixo. A gente não faz uma análise da margem para cima, né? Então, como que a gente pode observar que esses adversários, eles podem nos favorecer. Toda vez que a gente se encontra com uma diversidade dessa, e ela sacode a gente, né? O André está falando aqui de adversários dentro do seio da família, então a gente vai lembrar daquela passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala da parentela consanguínea, né? E a parentela espiritual. Ali já dá para a gente ter um entendimento assim com mais profundidade do que ele está falando. E tirando o fator família, tem as adversidades, porque a gente precisa de pessoas, né, para caminhar conosco. E a gente tem pessoas. E a gente é chacoalhado, e quando a gente também não é o chacoalhador, né? Então, se eu sou chacoalhada e em outro momento eu chacoalho, a gente tem que aprender a enxergar as benesses
em tudo que vem na nossa direção. É claro que você falar que você gosta de alguém e essa pessoa faz algo que te machuca, é muito doloroso, mas o que que a gente vai tirar disso? O André está contando pra gente, né. Então é só para a gente poder se atentar no que ele está dizendo aqui pra gente. Porque diante de toda a situação, naquele momento lá, foi a primeira vez que ele conseguiu, né, colocar os adversários na categoria de benfeitores, o que não é difícil, porque a gente gosta e tem uma facilidade muito grande de se sentir vítima das situações, né, na vida. Então, quando a gente recebe alguma coisa que é contrária àquilo que a gente gosta, que a gente espera, a gente imediatamente nós nos colocamos no papel de vítima. Mas tem como a gente observar esse transcurso de situações de forma diferente, né. É o que o André está chamando a atenção da gente aqui. Obrigada, Cid. Obrigado, eu que agradeço, Renatinha. Compelido a destruir meus castelos de exclusivismo injusto, senti que outro amor se instalava em minha alma. Órfão de afetos terrenos e conformado com os desígnios superiores que me haviam traçado diverso rumo ao destino, comecei a ouvir o apelo profundo e divino da consciência universal. Somente agora percebia quão distanciado vivera das leis sublimes que regem a evolução das criaturas. A natureza recebia-me com transportes de amor. Suas vozes agora eram muito mais altas que as dos meus interesses isolados. Conquistava, pouco a pouco, o júbilo de escutar-lhe os ensinamentos misteriosos no grande silêncio das coisas. Os elementos mais simples adquiriam, a meus olhos, extraordinária significação. A colônia espiritual que me abrigara generosamente revelava novas expressões de indefinível beleza. O rumor das asas de um pássaro, o sussurro do vento e a luz do sol pareciam dirigir-se à minha alma, enchendo-me o pensamento de prodigiosa harmonia. Aqui a gente percebe aquilo que nós já falamos antes, né? Essa mudança dele o tornou mais sensível, porque essas coisas das quais ele fala sempre estiveram lá. Ele que não tinha olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. A partir do momento que, digamos assim, ele solucionou uma pendência psicológica e espiritual, que era essa questão do apego, da posse, ele se abriu, né, para essas novas nuances, né? Então passou a enxergar as pequenas coisas e até o silêncio passou a ser um mensageiro de sabedoria para ele. Coisa que não fazia parte da rotina de um médico da Terra, né? De uma vida agitada, que não tinha a menor experiência, o menor hábito em um minuto de reflexão, né? De isolamento, né? De, de meditação, como ele narra que passou a ter. Então, é uma grande descoberta. E aí a gente tem que atentar que isso não é porque ele está no plano espiritual, porque nós encarnados vivemos igual o André Luiz vivia antes, na maior parte das vezes. Qual a última vez que a gente parou para olhar, né, uma beleza da natureza, um próprio pássaro, como ele cita, o dia que uma lua está bonita, um jardim florido, na vida corrida que nós temos. Então, ou seja, é uma coisa que também diz respeito ao nosso momento atual. Pode falar, Rosa, por favor. Pois é, Sidney, você está
falando aí, o que nós falamos, né, na introdução, que nós íamos lá, Emmanuel dizendo para nós que a gente passa desse lado para o lado de lá, né, do mesmo jeitinho, né, que a gente estava aqui. Então, ninguém se tornou anjo, né, porque desencarnou. E essa página aqui, né, ela tem algumas coisas para a gente, que às vezes no todo fica um pouquinho, né, perdido, porque é muito detalhe, é muita coisa. Eu achei muito interessante ele falar aqui, compelido a destruir meus castelos de exclusivismo injusto. Nós temos uma grande, vamos dizer, uma grande mania, né, de achar que a gente é exclusivo, né? Então, quando, um dia assistindo uma palestra do Pedersoli, ele desenha onde nós estamos no universo, né? Tipo assim, a gente não é nem um grão de areia, mas temos essa coisa de nos acharmos exclusivos, né? Então, esse exclusivismo não deixa que a gente olhe para o outro, né? Então, na medida que ele foi quebrando esses castelos, ele conseguiu, aí, ó, sentir que outro amor se instalava em minha alma. Quer dizer, aí eu consigo observar o outro, amar o outro, perceber o que falta para o outro, a partir do momento que a gente começa a quebrar esse exclusivismo. Não estamos aqui sozinhos para olhar só para o nosso umbigo, né? Então, achei isso aí muito interessante. E ele fala aqui que ele está órfão de afetos terrenos, quer dizer, ele quebrou as amarras, né, mesmo, ele já começou a se perceber como parte de uma consciência universal. Nós temos que ampliar, né, como acho que o Gilberto disse, que nós temos que ampliar, né, nós não podemos ficar presos nisso aqui, no que somos agora, mas no que nós somos diante de todo o universo, da enormidade desse universo, né? Então, era isso que eu queria chamar a atenção. Obrigada. Eu que agradeço, Rosa. Fala, Renatinha. Ô, Sidney, uma coisa que eu achei muito linda aqui, né, que ele fala esse momento de abertura do coração dele, né, esse transbordo, ele fala assim que os elementos mais simples adquiriram aos meus olhos extraordinária significação, né? E a gente vai lembrar que a gente já ouviu em doutrina espírita, muitas vezes, que o homem, quando contempla a natureza, ora a Deus, porque é o momento do reconhecimento. Alguma coisa mudou, está muito diferente. Porque enquanto a nossa mente ela está assim apenas na capitania das materialidades, a gente não para observar isso, né? Você vai observar se a sua cidade, se a sua rua, se o seu condomínio, se o seu bairro tem uma estrutura organizada de beleza, né? Natural, foi plantado, foi podado, foi isso, foi aquilo. Porque faz parte de um conjunto. Mas isso é uma coisa. Agora, quando você contempla, quando essa beleza externa que está, né? Porque sempre está, a natureza sempre está, ela te toca de uma forma assim tão profunda que você contempla, você encontra, você observa os detalhes, né? A diversidade das formas, das cores. Isso é orar a Deus, porque é um momento de entrosamento da criatura com o Criador. É a criatura percebendo, observando o que o Criador desenvolveu e colocou ao nosso entorno, né? Porque tudo tem função.
Então, o homem, quando contempla a natureza, contempla com essa percepção que o André está descrevendo aqui, e que muitas vezes a gente se vê envolvido. Pena se a gente não se ver envolvido nessa situação todos os dias. Mas o homem, quando contempla a natureza, ora a Deus. Isso é oração. O André entrou num outro estágio de, 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 de entrosamento com o Criador, de conversa, diálogo com o Criador, diferente do que ele tinha até então. E isso acontece conosco. Então, a gente deve orar mais, observar mais as belezas que estão em torno de nós, né? Que a gente muitas vezes pode não reparar, porque a gente levanta correndo, sai correndo, volta correndo, deita correndo, faz tudo correndo. É importante a gente observar, né? Esses toques sutis aqui que o André está dando para a gente. Obrigada. Ô, gente, só um comentário. Acho que vai dar para apresentar só mais esse slide, e o resto vai ter que ficar para a semana que vem, que agora que nós estamos na metade. Senão teríamos que correr demais. O que vocês acham? Mas nós não vamos correr porque nós estamos estudando e a gente precisa que seja devagarinho. Isso, Sidney, isso Então, mesmo. vou apresentar esse slide, aí a gente deixa a partir do sétimo slide, ou seja, os 4 que faltarem, para a semana que vem. Aí a gente não precisa correr. Perfeito. A vida espiritual, inexprimível e bela, abrira-me os pórticos resplandecentes. Até então vivera em nosso lar como hóspede enfermo de um palácio brilhante, tão extremamente preocupado comigo mesmo, que me tornara incapaz de anotar deslumbramentos e maravilhas. A conversação espiritualizante tornara-se-me indispensável. Aprazia-me antigamente torturar a própria alma com as reminiscências da terra. Estimava as narrativas dramáticas de certos companheiros de luta, lembrando o meu caso pessoal e embriagando-me nas perspectivas de me agarrar novamente à parentela do mundo, valendo-me de laços inferiores. Mas agora perdera totalmente a paixão pelos assuntos de ordem menos digna. As próprias descrições dos enfermos nas câmaras de retificação figuravam-se-me desprovidas de maior interesse. Não mais desejava informar-me da procedência dos infelizes, não desejava saber, não indagava de suas aventuras nas zonas mais baixas, buscava irmãos necessitados, desejava saber em que lhes poderia ser útil. Olha que narrativa bonita que ele faz desse momento atual dele. Então, ele enxergava a vida espiritual agora como uma coisa resplandecente, porque antes ele nem lembrava que existia uma vida espiritual, né? Ele não tinha espiritualidade, não tinha religiosidade, ele era um homem do mundo, né? Ele tinha uma formação cristã no catolicismo, mas ele não tinha nenhum tipo de pensamento que o fizesse, digamos assim, pelo menos periodicamente, se voltar para esse lado espiritual. E agora, né, ele se descortina, né, se descortina para esse lado espiritual. E mesmo em nosso lar, é o que ele relata aqui, que era
um hóspede enfermo de um palácio brilhante, que é o nosso lar, Colônia. Ele faz essa metáfora aqui, nessa comparação, como se fosse um palácio brilhante, de tanta beleza, de tanto, né, de tanta importância, de tanta magnificência, digamos assim. Né? Uma coisa que, quando ele chegou lá, ele não pensava assim. Por aquilo, repetindo, né? Porque o André, se vocês observarem, ao longo desse capítulo, ele sempre tá repetindo a mesma, digamos assim, o mesmo ensinamento aqui, como que ao ser egoísta, ao ser voltado só para si mesmo, como, né, nós nos privamos de grandes aprendizados. Então, o egoísmo que faz a gente ficar centrado só nas nossas coisas, né, nas nossas preocupações, nos priva de toda uma beleza, de toda uma sabedoria e do conhecimento das leis divinas, né, que é o que ele vai narrar aqui. E ele segue falando que agora tem as conversas, né, haviam mudado. Então, agora ele sente falta de uma conversação espiritualizante, como ele fala aqui, né? Ele vai narrar que esse período que ele passava na Terra, longe dos companheiros, né, mais superiores de nosso lar, ele começou a sentir falta daquelas conversas de alto nível. E antes, ele tinha muito prazer em ficar perguntando, por exemplo, aquele pessoal que era socorrido, que chegava do umbral, como é que tinha sido a vida dele, como é que tinha sido, né, a trajetória carnal dele, porque ele tinha prazer em conhecer aqueles detalhes, né? Ô Sidney, Já não via mais já não tinha mais esse prazer. É o que Sidney, pode falar. ele perdeu o gosto pela futrica. Exatamente, pela fofoca, é isso. É isso mesmo. Ele, aquilo para ele era como assistir uma novela, né? Escutando as pessoas narrar. Agora perdera totalmente a paixão pelos assuntos de ordem menos digna. É igual a gente quando vai, digamos assim, passando um tempo que a gente está se cristianizando, ou seja, numa igreja evangélica, ou na igreja católica, ou na doutrina espírita, vamos conhecendo um pouquinho do evangelho, aquele prazer da gente participar muitas vezes de rodinhas de pessoas falando só coisas, digamos assim, de um passado que era até comum para a gente, em determinado momento passa a não ser agradável mais, porque a gente aprende os mecanismos da vida, como é que funciona, ou seja, se você fica imerso no ambiente de baixa vibração, você também se abaixa. E uma conversa, por exemplo, de baixo calão, né, de comentar a vida dos outros, de julgamentos, ela, como ela tem uma vibração baixa, ela tem também o potencial de nos abaixar. Então, a gente passa automaticamente a procurar novos contatos, né? Novos ambientes, a partir do conhecimento que a gente adquire, das vivências que a gente adquire. É o que o André Luiz narra aqui. Não mais desejava informar-me da procedência dos infelizes, né? Saber suas aventuras. Desejava saber em que lhes poderia ser útil, que é muitas vezes o objetivo que nós temos que chegar. Houve uma pessoa narrando aquela sequência de infelicidades, de vitimismos, e muitas vezes a gente tem o hábito de se prender naquilo por curiosidade. Mas o certo é isso que André Luiz narra aqui, ó. Você ouve, compreende a situação e aí pergunta: como que eu vou ser útil para essa pessoa? Como eu vou ajudar a resgatá-la desse pântano que ela está vivendo? Como que eu vou ajudar? Ou seja, uma atitude mais proativa e mais objetiva, é o que ele
É o que ele traz aqui para a gente nessa narrativa. Quer complementar aí, Renata, Gilberto, todos vocês? Eu não, obrigado. Vou aguardar a próxima semana. Mais alguém, gente, quer falar alguma coisa? Bom, se não tem comentários, então passa a palavra para você, Rosa, e aí na semana que vem a gente dá prosseguimento a partir do slide número 7. Ok, então seguiremos semana que vem. Só um minuto, por favor.